Meus irmãos, seguimos avançando a primeira carta aos Tessalonicenses. E eu tenho visto que essa carta tem nos mostrado como Deus age de forma visível e de forma fiel na vida daqueles irmãos. Ele agiu de forma fiel na vida daqueles irmãos e ele também, da mesma forma, age nas nossas vidas. E essa é uma carta que nos mostra como Deus, de fato, fala aos nossos corações. E agora Paulo começa a falar diretamente sobre o ministério cristão. Paulo vai abrir o coração para defender a autenticidade do seu serviço, daquilo que ele está fazendo. Então a igreja em Tessalônica, ela estava cercada por perseguições, ela estava cercada por confusões, falsos mestres estavam circulando, rondando aquele rebanho, questionando principalmente a liderança do apóstolo Paulo. Alguns diziam e insinuavam que Paulo ele pregava por interesses pessoais ou pessoal. Outros afirmavam que a mensagem que Paulo proferia era uma mensagem enganosa, era uma mensagem herética. E Paulo escreve para esclarecer, para fortalecer a igreja. Então, irmãos, Paulo defende o seu ministério com orgulho e também com zelo, porque Paulo ele foi chamado diretamente pelo Senhor. E um ministério desacreditado, muitas das vezes, enfraquece a fé do povo. Então, Paulo precisava se defender. Paulo precisava manifestar para aquela igreja que o ministério dele, de fato, era vocacionado por Deus, era escolhido, era, de fato, um ministério aprovado por Deus. Por isso ele mostra que é um ministério, de fato, com a aprovação do nosso Deus. E eu já disse que, provavelmente, Paulo estava em Corinto quando ele escreve essa carta. Ele havia sido perseguido em Filipe antes de chegar a Tessalônica, mas mesmo assim ele não abandonou a missão que Deus lhe confiou. E o contexto, irmãos, revela aqui um cenário muito parecido com os dias atuais. Muitos usam o nome de Deus para benefício próprio, para falar de si próprio, para defender unicamente aquilo que acredita. Muitos usam o ministério buscando a fama, muitos usam o ministério buscando dinheiro, muitos usam o ministério buscando reconhecimento. Por isso esse texto é tão necessário para a igreja hoje. Quem deve ser exaltado precisa ser Deus, precisa ser o Senhor. Então não estamos aqui levantando placa para pessoas, não estamos levantando placa para a fama de alguém. O nosso ministério é para falar de Cristo, unicamente, para que vidas possam se render à mensagem do Evangelho. Então, esse título do sermão de hoje é Ministério Aprovado. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos estar lendo os 6 primeiros versículos. E o texto diz o seguinte: vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulações, e Deus é a nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro.
Irmãos, esse texto nos apresenta o padrão para o ministério. Cada um de nós temos um ministério no Senhor, diferenciado. Uns são chamados para ensinar, outros são chamados para o louvor, outros são chamados para o evangelismo, outros são chamados para a intercessão e etc. Existem vários ministérios, irmãos. Mas aqui está o padrão de como nós devemos buscar o nosso ministério e representar esse ministério no Senhor. Não é sucesso visível, irmãos, mas é unicamente fidelidade ao Evangelho. Não é aprovação humana, mas aprovação de Deus. Paulo nos chama a olhar para o coração do serviço cristão. Irmãos, o ministério aprovado, ele não foge do sofrimento. Um ministério aprovado não adapta a mensagem para agradar pessoas. Um ministério aprovado, ele não usa máscaras espirituais para dizer que é santo. Um ministério aprovado vive consciente de que Deus vê todas as intenções. Então, irmãos, em tempo de muitos discursos e poucas verdades, esse texto que nós acabamos de ler agora é um texto muito urgente. A igreja precisa discernir ministérios fiéis. Precisa aprender a avaliar os seus líderes biblicamente. Precisa voltar ao padrão das Escrituras. Porque muitas das vezes a gente vê eloquência e não vê o caráter. Muitas das vezes a gente vê a disponibilidade e não vê o caráter. Muitas das vezes a gente vê mais o intelecto do que o caráter. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são importantes. Mas primeiro é preciso que o obreiro seja regenerado. Porque se não for regenerado, ele pode ter, ou melhor, ele pode ser a melhor pessoa possível para tal tarefa. Mas ele não é regenerado, não adianta. Então esse texto, irmãos, nos confronta pessoalmente. E aí a gente precisa fazer algumas perguntas para o Senhor. Por que nós servimos a Ele? Por que nós servimos ao Senhor? Por que nós estamos vivendo, ou melhor, para quem nós estamos vivendo e ministrando? Essas perguntas revelam o coração do nosso serviço. Mais uma vez, irmãos, qual é o coração do seu serviço? Como é que você serve ao Senhor? Para quem é que você está vivendo e para quem é que você está ministrando? A forma que você vai ministrar, a forma que você vai falar, a forma que você vai se relacionar dentro da igreja vai dizer quem você é. Amém? E é importante nós examinarmos esse texto, que o Senhor use esse estudo para nos alinhar à sua vontade, que a gente consiga, irmãos, aprender o que é de fato um ministério aprovado. O que de fato é um ministério, irmãos, que honra a Deus acima de tudo. O que de fato é um ministério que glorifica a Cristo em fidelidade e verdade. Muitos buscam aplausos, mas nós precisamos buscar a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar estar no centro da vontade do Senhor. E o centro da vontade do Senhor, irmãos, não é subjetivo. Não é subjetivo. É de fato fazer algo que agrade a Ele. Quer fazer algo que agrade ao Senhor? Siga a palavra dEle. Mas o primeiro ponto é que o ministério confirmado pelo Senhor é um ministério confirmado pelo sofrimento e principalmente pela ousadia no Evangelho. Paulo começa dizendo o seguinte para a igreja no versículo 1. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Paulo aqui
está apelando para o testemunho da própria igreja. Paulo está dizendo que a obra dele não foi uma obra vazia, que a visita dele não foi uma visita que não gerou frutos. Irmãos, o ministério aprovado deixa marcas espirituais visíveis. E quando nós trabalhamos, e todos nós, por mais que você ache que não, você tem um ministério, você exerce um ministério na sua vida. Se você vive 40 anos na igreja e nunca pensou qual é o ministério que eu exerço, você precisa pensar. Qual é a marca, qual é o fruto que você tem deixado, meu irmão? A palavra aqui que Paulo usa, inútil, ela indica algo sem resultado, algo sem propósito. E Paulo está afirmando aqui exatamente o contrário. O evangelho produziu ali conversão, fé e perseverança. Irmãos, onde Deus age, o ministério não é em vão. Amém? Se você está fazendo aquilo que a Bíblia fala para fazer, isso não é em vão, irmãos. Nós precisamos e devemos continuar pregando, sendo fiel àquilo que o Evangelho nos ensina a fazer. Então, no versículo 2, Paulo lembra do sofrimento que ele teve em Filipos, antes de chegar em Tessalônica. E ele diz, nós fomos maltratados. E quanto sofremos, irmãos? O ministério fiel, ele não é isento de dor. Às vezes, eu me pergunto, em algumas situações que a gente entra, falo assim, por que eu me meti nisso? O que eu estou fazendo em tal lugar? Mas aí eu lembro que é a vontade do Senhor. Que aquilo que o Senhor nos deu para fazer, nós precisamos fazer com excelência. E o sofrimento, de certa forma, ele confirma. Ele não invalida o chamado. Às vezes a gente até fala assim, a prova está doendo. Senhor, eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Mas eu estou aqui caminhando, muitas das vezes chorando, sofrendo, mas é para a obra, é para o crescimento do Senhor. Mesmo ferido, mesmo perseguido, Paulo seguiu anunciando o Evangelho, falando daquilo que lhe trazia esperança. Então Paulo afirma que isso foi feito com confiança no nosso Deus. Então a coragem de Paulo, irmãos, ela não vinha do intelecto dele, não vinha daquilo que ele sabia, vinha de fato de Deus. Vinha da certeza de que Deus de fato estava no controle das coisas. E o texto ainda diz no versículo 2 que eles enfrentaram grande oposição, irmãos. A oposição, irmãos, muitas das vezes vai acontecer. A oposição vai acontecer. Mas a oposição aqui não calou a mensagem. Pelo contrário, a oposição evidenciou a fidelidade do ministério que Deus tinha na vida de Paulo. Irmãos, uma coisa que a gente sempre conversa, eu e Deisiane, em alguns assuntos, não só aqui da igreja, mas de outras igrejas que a gente passou, e eu digo assim, nada impede o avanço do Evangelho. Nada, irmãos. Nada. A minha oração é só que a gente esteja no lado certo da história. A minha oração é para que a gente não impeça o avanço do Evangelho. Porque ai daquele que acha que pode impedir o avanço do reino. Irmãos, quando Deus quer avançar o seu ministério, a sua palavra, o avanço do seu reino, irmãos, quem somos nós para nos colocarmos como oposição? Quem somos nós, irmãos? A nossa oração precisa ser para que fiquemos do lado certo da história. Pelo contrário, precisamos orar para que Deus nos use para esse avanço, para esse crescimento. E, de fato, apesar dessa grande oposição, Paulo
Ele diz para a igreja: olha, o evangelho está avançando, independente das pessoas, do que as pessoas estão falando ao nosso respeito. Então a gente precisa entender, irmãos, que o ministério de fato aprovado, ele não foge do sofrimento, mas ele permanece ousado, porque Paulo confiava em Deus. Agora, não tem como a gente medir sucesso pela ausência da dor. Mas o segundo ponto, que também é muito importante, se trata de um ministério marcado pela pureza da mensagem, pela pureza das motivações. Isso é muito atual. Paulo declara no versículo 3: não pregamos com a intenção de enganá-los. Paulo começa aqui, irmãos, esclarecendo o que o ministério dele não era. Irmãos, o evangelho, ele não é manipulação, nem um discurso enganoso. O ministério, ele fala a verdade de Deus, doa a quem doer. É simplesmente você pegar o texto e pregar o que o texto diz, irmãos. Como isso é difícil nos nossos dias. Paulo afirma que não havia motivos impuros em sua pregação. Paulo está dizendo que a palavra não era usada para fins ocultos. Paulo fala que não havia interesse pessoal por trás da mensagem. Então o coração daquele ministro precisava ser tão puro quanto a mensagem. É complicado, irmãos, quando a gente prega aquilo que a gente gosta. É complicado quando a gente prega aquilo que a gente quer. Porque todos nós queremos ouvir mensagens que nos agrade. Não é? A gente quer ouvir uma mensagem que nos agrade. Se você falar que não, não é o senso comum, irmãos. Não é o senso comum. É igual quando o chefe te chama para o famoso feedback. Se você está se você está recebendo um feedback do seu chefe, é porque tem alguma coisa errada. Não é? Eu, quando vou fazer isso, eu tento ser o mais claro possível. Olha, isso aqui eu não é uma sessão de chamação de atenção. Feedback é uma correção de rota. Olha, tá vendo isso aqui? Você tem que fazer dessa forma aqui. É assim. Mas mesmo assim a gente não gosta de ser corrigido. Mesmo assim a gente não gosta de expor os pontos que nós estamos errando. Nós gostamos de palavras que são suaves ao nosso coração, à nossa vida. Paulo também fala que eles não usaram artimanhas. Ou seja, eles não usaram métodos enganosos. Eles não usaram técnicas manipuladoras. Aí eu lembrei do irmão Edson usando o exemplo que ele viu no passado sobre técnicas de pregação, e eu já ouvi muitas dessas. Olha, pregue assim e conquiste o coração do seu público. Não é? Usa essa palavra assim, essa palavra-chave assim, a pessoa vai ouvir e vai amar. O evangelho não precisa de truques para funcionar. A palavra de Deus é suficiente em si mesma. Eu não preciso usar nenhuma técnica, é só pregar o evangelho. É só falar do evangelho, irmãos. O evangelho, ele é suficiente. E ponto. No verso 4, Paulo afirma que eles falavam como mensageiros aprovados por Deus. Paulo, Tito e o restante dos irmãos que escreveram essa epístola junto com Paulo, eles tinham consciência de quem tinha o chamado.
O ministério, irmãos, ele não pode ser uma iniciativa humana. Eu não posso acordar e dizer assim, hoje eu quero ser pastor. Isso é uma responsabilidade, irmãos, confiada pelo próprio Deus. Aí, às vezes, eu lembro da minha mãe me falando, eu não queria que você fosse pastor. Eu não queria que você assumisse igreja. Aí eu digo para ela, nem eu. Nem eu. Mas o chamado é maior do que nós, irmãos. É isso que as pessoas precisam entender, irmãos. O chamado é maior do que nós, irmãos. A mensagem, ela é maior do que o mensageiro. Nós estamos falando de algo maior. E isso precisa estar claro. Então, quando a gente está conversando com uma pessoa que ela não crê em Deus, eu sempre digo isso. Ou aqueles homens eram malucos, ou de fato a mensagem que eles estavam pregando é verdadeira. Porque viver em um governo onde você se manifesta de uma forma religiosa e você é perseguido e morto, ou você é maluco, ou o que você está pregando de fato é uma verdade. Irmãos, humanamente falando, qual era o privilégio de ser cristão nesse tempo aqui? O que eles ganhavam materialmente? Talvez, se nós fizéssemos essa pergunta para nós hoje, eu ia dizer, é muito bom estar numa igreja, porque sentamos aqui, encontramos boas pessoas, fazemos as nossas atividades, ouvimos boas palestras, ouvimos boa música. É muito bom ser cristão no dia de hoje. Mas o que, irmãos, fazia aqueles homens e aquelas mulheres serem cristãos naquela época? Aí Paulo diz que foram confiadas as boas novas a eles. O evangelho é um depósito sagrado. Ele não pode ser alterado. Ele não pode ser diluído. Ele não pode ser adaptado, irmãos. Fidelidade é mais importante do que popularidade. Muitas pessoas querem adaptar o evangelho para receber pessoas. Muitas pessoas querem diluir o evangelho para ver as suas igrejas bombar e encher. Mas qual é o custo disso? A cada ano que passa aumenta o número de desigrejados. Sabe por quê? Por causa dessas mensagens. Porque se você faz uma adaptação do evangelho, aquilo passa a ser uma mensagem adulterada. E mensagem adulterada é verdade, irmãos? Não é. Não é verdade. Então é muito perigoso anunciarmos uma mensagem que não existe. É perigoso. Não só para a sua vida, mas para a pessoa que está ouvindo. Porque corre o risco dessa pessoa viver enganada a vida toda, e a culpa muitas das vezes é nossa. Mas Paulo conclui no versículo 4. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus. Irmãos, é Deus quem examina o coração. Um ministério puro, ele vive diante do olhar de Deus, ele vive diante da aprovação de Deus, e esse é o maior alvo do serviço cristão, ter a aprovação de Deus. A gente estava conversando ontem sobre algumas punições, né? Às vezes, tem pessoas, a gente chegou a um denominador comum que, infelizmente, tem pessoas que fazem mal a vida toda e elas não pagam nessa vida. No final da vida, ela ainda usufrui de muita coisa. Aí eu disse para a Desiane, mas
Não vale a pena, não. Porque a gente tem a visão que a pessoa tem que pagar aqui, né? Não, tem que pagar aqui. Mas o tormento eterno, irmãos, é muito... Eu creio que seja pior ainda do que a nossa imaginação crê. Então não vale a pena você viver um pouco de tempo desagradando a Deus e viver a eternidade sofrendo. Então Paulo diz que o nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus. Paulo não está falando que a gente não vai ser gentil, irmãos. Paulo não está falando que a gente tem que desagradar as pessoas. Paulo está falando da mensagem. Então o meu papel aqui, irmãos, é em algum momento puxar a orelha, sim. Meu momento aqui, irmãos, meu papel aqui é falar o que o texto diz, sim. Não tem como suavizar, irmãos. Não tem como suavizar a mensagem. É isso. E o terceiro ponto é que fala de um ministério que não busca glória humana, mas a aprovação de Deus. Irmãos, nós, principalmente os pastores, nós somos tentados a buscar a aprovação humana. Nós somos tentados a isso. Quem é que não gosta de ouvir aplausos, irmãos? Principalmente em tempo de rede social, principalmente em tempo de curtida, de like, de visualização. Quem é que não gosta? Aí às vezes eu vejo aquele amigo do seminário que coloca um rio lá, um rios, aí ele fala um monte de besteira e todo mundo curtindo. Aí dá aquela invejazinha, né? Eu podia fazer um vídeo igualzinho dele, falando essas mesmas coisas que o pessoal vai curtir, o pessoal vai comentar. Mas a troco de quê? Versículo 5. Como bem sabe, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. Sabe o que é mais engraçado? Que provavelmente Paulo não teve nem ideia de como ele é famoso nos dias de hoje, né? Ele era famoso em algumas igrejas, mas ele provavelmente não tinha essa noção de popularidade. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele seria, no meio da igreja, um superstar. Todo mundo ia ficar, nossa, Paulo, e etc. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que a bajulação é uma forma sutil de manipulação espiritual. A bajulação, ela busca agradar pessoas para obter vantagem. Então é chegar aqui, olha, seu ministério, eu vou ajudar seu ministério aqui. Mas lá na frente, ó, você fala bem de mim. Tá? Quando chegar alguma votação na igreja, você fala bem de mim, fala que eu sou bom, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Um ministério aprovado, irmãos, fala a verdade, mesmo quando é difícil. Porque às vezes é difícil. Porque a verdade, irmãos, às vezes dói. Mas nós temos que ter compromisso com a verdade. E nos exemplos mais simples. Às vezes o irmão está cantando lá com a voz da cara rachada dele. E nem chega, irmão, desculpa, perdão, mas o seu dom não é esse. Não dá. Às vezes o irmão quer ensinar, ele é até inteligente. Hoje existem outras formas de ensinar, mas ele não tem uma boa dicção, ele não consegue passar. Irmão, busque outra forma as pessoas não estão entendendo. Escreve de repente o irmão não consegue, mas escrevendo, escreve lições. O irmão é bom. Só que às vezes a gente não quer se comprometer, não é? Às vezes a gente quer bater nas costas, você é bom. Porque quando a gente elogia, a gente espera da pessoa também alguma retribuição, não é? Mas o elogio precisa ser verdadeiro, irmãos. Você não pode elogiar como forma de bajular. Então Paulo chama Deus
como testemunha de sua postura. Paulo fala ainda no versículo 5 que ele não agiu motivado pela ganância. Paulo não agiu, e muitos pensam que o ministério é um meio de enriquecimento pessoal. Não é, irmãos. E fiquem cientes que aonde há ganância, o evangelho é distorcido. Não tem como, irmãos, coexistir as duas coisas juntas. Ou melhor, as coisas coexistirem. Ou você é ganancioso, ou o evangelho é pregado. Porque se você coloca a ganância na mensagem, você vai distorcer a mensagem. Então não tem como ser meio termo. Tem que ser. Tem que ser da forma certa. Então, no versículo 6, Paulo ainda diz que ele não buscou o reconhecimento humano. Mais uma vez, eu digo isso. Nós, principalmente líderes e pastores, somos tentados a buscar reconhecimento humano. Irmãos, às vezes, a igreja toda pode nos aprovar. Mas se Deus não aprovar, não adianta nada. Não é? Se Deus não aprovar, não adianta nada. Então a gente precisa, de fato, buscar em Deus uma aprovação, um reconhecimento. Paulo fala aqui que ele não servia para receber aplausos. Paulo fala aqui que ele não dependia da aprovação das pessoas. Paulo fala que o coração dele está voltado para Deus. E Paulo era um cabra que, pelo visto aqui, ele falava o que tinha que falar. Tá errado e ponto. A mensagem é essa e é essa. Ah, mas vai ficar triste. Vai continuar triste. Vai continuar triste, não tem jeito. Então Paulo deixa claro, irmãos, que ele não buscou honra nem da igreja. Sou até meio difícil, não é? Você está escrevendo para a igreja e você está dizendo que você não está buscando nem honra deles. Nem dos líderes daquela comunidade, nada. Quem vive, irmãos, para agradar a Deus, guarda isso. Não é escravo da opinião humana. Quem vive para agradar a Deus não é escravo da opinião humana. Infelizmente, muitas pessoas se apegam ao que as pessoas dizem. Olha, não vou ter postura tal não, porque senão vão falar isso de mim. Vão falar aquilo de mim. Ah, mas não vou aceitar. Paciência. O ministério aprovado rejeita a glória dos homens. O ministério aprovado encontra sua alegria na aprovação de Deus. E muitas das vezes, irmãos, quando Deus aprova, a gente não vai ver muitos aplausos. Pode acontecer, mas não no momento que a gente pensa. Não é? Já teve mensagens que eu preguei e eu dei o meu melhor e não vi nada. Aí depois uma pessoa, poxa, pastor, que mensagem. A gente fica esperando às vezes naquele mais da igreja assim, porque às vezes a gente se coloca nessa posição de esperar algo, mas a gente tem que ser fiel à mensagem e o Espírito Santo fazer a vontade dele. Mas a gente precisa pensar em 3 coisinhas para terminar, irmãos. Primeiro, será que você tem servido a Deus buscando a sua aprovação ou esperando o reconhecimento das pessoas? Muitas pessoas saem das igrejas por causa disso aqui. Ah, mas lá eu não sou reconhecido. Ah, mas lá não deixam fazer isso.
Ah, mas lá não dá oportunidade. Ah, mas lá... Irmãos, o que mais pesa nas nossas decisões no ministério? Queremos reconhecimento ou queremos serviço? Nossas palavras e as nossas atitudes, elas refletem o Evangelho ou nós estamos adaptando para agradar os ouvintes? Muitos de nós, às vezes, suavizamos a mensagem, suavizamos a verdade. Não, se eu falar isso, a igreja vai deixar de gostar de mim. Precisamos, irmãos, olhar para o texto bíblico e entregá-lo com firmeza. Não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar ao Senhor. E ponto. E ponto. Mas, muitas das vezes também, em situações, muitos buscam fazer a sua vontade e dizem assim, eu não quero agradar a igreja, não. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Estou falando sobre a fidelidade da palavra de Deus. Estou falando sobre pregar o que tem que ser pregado. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ensine a compreender a mensagem. Que o Senhor nos ensine a viver de fato um ministério aprovado por Ele. Não para agradar terceiros, mas para agradar de fato aquele que nos chamou. Amém?